muito bem-vindos ao Papo de Música, dando continuidade nessa semana de imersão na cadeia produtiva da música. Hoje a gente vai falar sobre influência digital. O digital mudou completamente a forma como a gente consome música no mundo. Para essa galera mais novinha que já nasceu no digital, vocês já devem estar super acostumados, mas quando eu era criança, o digital era praticamente um exercício futurologista. Mas hoje ele está super entranhado na gente e a gente está muito dependente dele também, né? Mas quando a gente fala digital, a gente tende, principalmente quem mora nos grandes centros, a achar que o mundo é digital. Mas você sabia, gente, que a internet de qualidade no Brasil é um artigo de luxo? Apesar de 81% da população com mais de 10 anos ter internet em casa, esse acesso ainda é muito desigual. Para vocês terem uma ideia, 90% das classes D e E se conectam à internet apenas através do celular. Ou seja, muita gente acha que a internet é só Facebook e YouTube. Mas a gente está aqui hoje com uma especialista para falar um pouquinho sobre o que internet é essa, qual é a internet que a gente quer, qual é a internet que a gente consome, qual é a internet que a gente pode vir a consumir. Seja muito bem-vinda, Dani Arraes, da Contente. É um prazer enorme estar aqui. Estou muito feliz com esse nosso encontro virtual para falar de influência. Muito obrigada pelo convite, Fabi. Dani, eu que te agradeço. Sei que a sua agenda não é fácil. A agenda de mãe de primeira viagem é uma lenha, mas eu estou aqui para a gente conversar rapidinho e você poder dividir com a gente seus conhecimentos, que são enormes. A primeira pergunta é como é que surgiu a Contente? Você fala de internet, eu te acompanho, sei lá, uns 10 anos. Então, assim, literalmente, quando tudo era mato, você já estava falando da internet. Como é que surgiu esse seu interesse tecnológico em falar de uma forma tão afetiva de uma coisa que, nesse momento, está sendo tão demonizada? Olha, você, então, acompanha quase desde o tempo que a Contente existe. A Contente vai fazer 12 anos agora em 2022 e ela surgiu, parece história inventada, de um encontro na internet. Eu e a Luísa Vol, minha sócia, tínhamos blogs e um dia ela me escreveu e a gente começou a conversar, a gente ficou amiga de e-mail. Quando a internet era tudo mato, a gente tinha um pouco esse hábito, né? A gente ficava amiga das pessoas pelos interesses em comum. Sim. Então, a gente começou a trocar muito e a gente se viu muito apaixonada pela potência que é a internet. E era no momento em que a conversa sobre a internet ela ficava muito reduzida a alguns nichos, assim, ninguém falava de internet como se fala hoje em dia. Então, uma amiga nossa falou: caramba, vocês são muito apaixonadas por internet, vocês deviam trabalhar juntas. Eu sou jornalista de formação, a Luísa é publicitária, mas quando a gente ouviu aquilo, a gente falou: tem alguma coisa aí. E a gente começou a fazer uns trabalhos de consultoria, a gente ajudava algumas marcas, algumas pessoas a terem uma presença digital mais robusta, a traduzir o que elas faziam offline para online. E a gente começou, assim, quando eu penso hoje, eu acho que tinha uma coragem da juventude, porque para o primeiro trabalho que a gente fez, a gente já criou um CNPJ, a gente já contratou um contador, que é o contador até hoje. Foi uma aposta muito grande de que aquilo ali viraria alguma coisa. E a primeira grande virada da Contente foi quando a gente criou um projeto que se chamava Instamission, em 2011, assim que o Instagram foi lançado. Assim, a gente criou uma série de missões fotográficas fazendo convites para as pessoas postarem sua casa, sua família, sua relação com um determinado tema. E esse projeto virou um grande sucesso comercial. A gente inventou uma forma das marcas estarem ali no Instagram se comunicando com a comunidade muito antes de existir public post, muito antes de existir anúncio patrocinado. Então, foi ali que a gente começou e sempre com esse norte de pensar o que é que a internet tem feito da gente, o que é que a gente faz da internet, o que é que a internet tem feito da gente, como é que a gente aproveita as conexões que a gente consegue ter a partir dela e como é que a gente se conecta com a gente mesma para conseguir pegar o nosso potencial, nossa criatividade, o que é que a gente veio fazer e disseminar para mais gente. Então, hoje a gente vê muito, né? Existe quase um bode, assim, em relação à internet. A gente fica nesse lugar de, nossa, é difícil, o algoritmo, ai meu Deus, o que é que eu tenho que fazer? E essas conversas são extremamente legítimas, mas eu acho que eu tenho sempre esse pezinho nessa internet que era tudo mato e era tudo muito cheio de possibilidade. Então, é esse convite que a gente faz para enxergar a internet pelo seu lado positivo e propositivo também. Ô, Dani, ouvindo você falar sobre esse lado propositivo, como é que a gente explica
o influenciador digital, que é uma expressão, uma nova profissão surgida muito agora, de 5 anos para cá, essa expressão influenciador digital, né, tem ganhado muita notoriedade. Mas quando a gente fala disso no dia a dia, o que representa no macro e no micro o influenciador digital? Eu gosto muito de pensar na palavra em si, né? Influenciador. O influenciador é quem influencia. Então, todos nós somos influenciadores de alguma forma. A partir do momento em que a gente faz um curso e recomenda para um amigo, a gente já está influenciando. A partir do momento em que a gente atua quase como um curador de coisas legais para ver na internet, a gente compartilha com mais gente. Sendo que essa palavra hoje ela ganhou ela diz respeito a pessoas que conseguem criar uma comunidade grande nas redes sociais e conseguem, a partir disso, criar um trabalho no paralelo também. Então, vai que você é apaixonado por música e você cria um canal e você está ali falando sobre milhares de bandas. De repente, você começa a conquistar sua audiência e você influencia aquelas pessoas a ouvirem a música, a irem ao show, a comprarem a camiseta da banda legal e tudo mais. Sendo que hoje, quando a gente pensa em influenciador digital, a gente pensa nas pessoas que têm milhões de seguidores. E muitas vezes, uma coisa que me perturba um pouco é que esses influenciadores, muitas vezes, eles não estão falando nada além do que de si mesmos. Então, você abre um feed e tem assim, selfie, 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 selfie. Você não sabe do que aquela pessoa está falando, além da rotina dela. Então, existe quase um esvaziamento no sentido da influência. Assim, sou eu, o meu estilo de vida, o que eu consumo, e você, contando para você o dia inteiro o que eu faço, como numa espécie de auto-BBB, influenciando você muito na base do consumo. É por isso que, no meio do marketing e no meio da comunicação digital, tem se falado muito em criador de conteúdo. Por causa do esvaziamento da palavra, né, influenciador, se falar do criador de conteúdo, é alguém que cria coisas, que propõe conversas. Eu gosto muito do exemplo da blogueira de baixa renda, por exemplo, a Nathalie Dias. Ela começou a mostrar como era a rotina dela, uma rotina na favela, o que é que ela fazia, o que é que ela consumia, como é que ela fazia para fazer uma compra de supermercado que desse barata e que rendesse muito. E a partir daquilo ali, ela foi criando a sua comunidade, os baixa rendinhas, um monte de gente que aproveitava as dicas dela e que queria também ascender junto com ela. Hoje ela é uma influenciadora gigantesca, uma criadora gigantesca e influencia realmente. Então, eu acho que sempre que a gente pensar na influência digital, a gente precisa pensar quem a gente está seguindo, por quê? O que é que a gente está ganhando ao seguir essa pessoa? O que é que a gente está aprendendo com ela? Porque eu confesso que me dá um desânimo quando a gente vê que vários influenciadores, eles são eles em si, e vamos dizer que isso pode se referir a carisma, mas isso também pode se referir a privilégio, porque quantos influenciadores bombados você conhece que são mulheres loiras, altas, magras, com o corpo completamente dentro do padrão, né? Aquela coisa quase como se todo mundo estivesse dentro de uma revista e aquilo ali fosse um padrão de vida a ser seguido, assim. Então, eu gosto muito de pensar quem a gente está seguindo, o que é que a gente está aprendendo, quem é que nos influencia de verdade. Porque do tamanho que a internet tem hoje, eu adorei que você começou falando sobre nem todo mundo está na internet, ainda tem muita gente para entrar nessa internet, e o acesso também ele é muito diferente, né? Tipo, inclusive o que a gente acessa, o que a gente consome, tem a ver com privilégio também. Mas hoje essa internet é muito povoada, tem muita gente, então vai existir esse lugar de gente com muitos seguidores que está ali porque existe e tudo mais, mas vai existir um monte de outras pessoas que estão ali porque estão compartilhando algum conhecimento, porque estão acrescentando na vida. Então, acho que essa distinção é legal, influenciador ou criador, para a gente pensar o que é que a gente está consumindo. Muito bom, Dani. Você citou um exemplo que eu adoro, que é a blogueirinha de baixa renda. E aí a gente está falando com pessoas que não necessariamente a gente segue, isso impacta a gente mesmo sem a gente seguir. O algoritmo faz, né? Agora o Instagram está com essa política de impactar mesmo que a gente não siga. Partindo dessa política, que é uma política recente do Instagram, que você pode ter um conteúdo e ele chegar para uma pessoa que não necessariamente tem afinidade com o seu conteúdo, sob essa ótica, como é que a gente faz para que a nossa mensagem chegue para cada vez mais pessoas? Ou se isso não é importante que a nossa mensagem chegue para
para uma base de pessoas com afinidades a essa mensagem? O que você acha, por exemplo? Eu acho essa pergunta muito boa, porque as redes sociais, elas estimulam a gente o tempo inteiro a querer mais. Se a gente chegou em 1.000 seguidores, a gente quer 5.000. Se a gente chegou em 5.000, a gente quer 10.000. 10, 50, 100 mil. Existe essa corrida maluca pelo número de pessoas que vão nos seguir. Sim. E eu gosto de fazer um exercício muito simples. De novo, por que a gente quer esses seguidores? Para quê? Porque existe uma prática que é, quanto mais seguidores, mais você tem visibilidade, daí você começa a ser notado por marcas, elas começam a te mandar mimos. Aí alguém te manda um livro, alguém te manda uma garrafa de algum drink, e aquilo ali parece que você está sendo reconhecido. Então, tem esse lugar, mas tem um outro lugar aí também que é muito capcioso, que é, você começa a ganhar coisas, mas assim, estão te chamando para fazer uma ação com a marca, estão valorizando o teu trabalho com dinheiro de verdade, ou você só está ganhando presentes? Tem uma frase que circula bastante nesse mundo que é mimo não paga boleto. Sim. E eu acho ótimo, porque às vezes você fica querendo seguidor para ganhar presente, mas esse presente não vai pagar a tua conta de luz. Se você se satisfaz com o presente, massa. Agora, talvez como criador de conteúdo, você queira que o seu negócio seja um pouco mais sustentável. Então, os números, dizer que os números não importam, não faz mais sentido hoje. Importam, porque o mundo está olhando para os números, a publicidade está olhando para os números, né? A indústria está olhando para os números. Você vai ver, você vai falar de artistas, tipo, essa artista entrou no top 10 do Spotify, essa daqui está bombando não sei onde, os números importam. Sendo que eu acho que a gente entrou numa distopia cognitiva mesmo, quando a gente começa a achar que tudo é pouco. A gente fala assim, nossa, tenho 50 mil seguidores, é muito pouco, preciso de mais. Eu sempre faço um exercício muito básico, que é, se eu precisasse colocar o meu número de seguidores dentro da minha casa, caberia? Há muito tempo não caberia, e eu não tenho milhões, nem milhares, sendo que a gente começa a esquecer que a gente começa a esquecer que por trás dos números tem pessoas, e a gente fica querendo acumular o número. E eu acho que é mais legal a gente acumular pessoas, porque pessoas querem dizer troca, pessoas querem dizer comunidade, querem dizer pessoas que estão ali a fim de ouvir tua mensagem, a fim de trocar com você, a fim de crescer junto. Então, os números importam, mas eu acho que a gente precisa entender para que a gente quer esse número, e a gente precisa também honrar o número que a gente já tem. Porque senão a gente fica na corrida maluca e a gente sempre quer o próximo passo. O que é que você está fazendo pela sua comunidade hoje? Como é que você está tendo conversas? Que conteúdo você está oferecendo para eles? O que é que você está ouvindo deles que você pode incorporar? O que é que não faz sentido? Então, é muito esse voltar para o básico, assim, voltar sempre para o porquê. Porque as redes sociais são especialistas em nos distraírem, assim. A gente se esquece do que é um valor para a gente e a gente só quer ir no fluxo, a gente só quer mais e mais e mais. E um outro exemplo muito legal que uma vez eu estava ouvindo uma pessoa do mercado de influência falar é o caso da Nathalie, é o caso da Nath Finanças, a Sim. Nathalie Rodrigues. Sim. Que também revolucionou o mercado da influência e da criação de conteúdo ao tornar a conversa sobre finanças e investimento, como poupar dinheiro, como fazer seu dinheiro render mais. Ela acessibilizou isso, primeiramente para o público mais de baixa renda e hoje em dia para todo mundo. E ela, na época, eu acho que ela tinha 100 mil seguidores e ela já estava faturando muito alto. Era uma conversa meio de bastidores. Então, você fica imaginando, nossa, com 100 mil seguidores, ela estava faturando como gente grande. Hoje em dia nem se fala. Eu li até ontem uma matéria na Folha de São Paulo que falou que ano passado o lucro dela foi de 2 milhões. E ela falando o quanto ela foi plugando pessoas da própria comunidade de seguidores dela para trabalharem junto com ela no canal. Que ela fala, eu gosto assim de gente de carteira assinada, eu gosto de saber que essas pessoas são as pessoas que me ajudam a crescer. Então, vamos redistribuir. E eu acho esse exemplo maravilhoso, porque assim, ela não precisou ter 1 milhão de seguidores. Ela precisou encontrar o nicho dela, ela precisou se conectar com a audiência dela para conseguir criar um modelo de negócio sustentável. Então, eu acho que número, a gente tem muita dificuldade de lidar com número, né? Eu imagino que você, assim como eu e várias pessoas que eu conheço, quando vai falar de dinheiro, por exemplo, a gente nem fala direito, né? É um assunto que a gente vai deixando para depois. Parece que tudo que envolve número, para a gente que é da galera de humanas, é uma coisa que a gente fica meio
distante. E nas redes sociais a gente fica nessa de mais, mais, mais. Não, fora mais... que, além disso que você está dizendo, nós não tivemos educação financeira, né? Isso é uma outra questão também que a gente tem que falar muito em breve, isso tem que estar na pauta, né? Sim. E aí a gente fica querendo um número, a gente nem sabe por quê. Sim. Agora, talvez a gente deixe de olhar para o nosso conteúdo, o nosso canal mesmo, a gente como um criador de conteúdo, a gente deixe de olhar para a gente como uma estratégia que torne aquilo ali que a gente faz possível, e não só um trabalho não remunerado e que a gente faz todos os dias. Caímos nessa também, né? Somos todos os criadores de conteúdo, a gente trabalha o tempo inteiro para as redes que não nos remuneram por isso e a gente fica querendo mais, mais, mais. Então, assim, eu acho que talvez eu esteja no momento dos porquês, assim, por quê? Por quê? Por quê? Sabe quando você fica meio criança, assim, um porquê que puxa o outro, até você chegar no cerne da questão. Mas é interessante você trazer isso e falar sobre essa distorção que as redes sociais acabam causando, né? Porque já foi comprovado que as redes sociais causam mesmo, provocam uma distorção da autoimagem. E essa autoimagem, claro, ela é física também, aí a gente pode falar de padrões, de estéticos, etc., mas também é uma autoimagem de números, como você disse, você chega a 1.000 seguidores, você quer ter 5.000, e aí você não trabalha aqueles 1.000 como você deveria. Como construir, Dani, você que trabalha muito sobre isso, fala muito sobre isso, como construir redes mais afetivas? E nesse afeto, a gente inclui uma série de coisas. Claro que a gente inclui também uma linguagem não tóxica, uma linguagem não violenta, mas a gente pode incluir também todos os padrões de beleza, a gente pode incluir também ter público para todos os assuntos. Como a gente constrói isso dentro de um mundo que acaba sempre tentando nos padronizar, nos emprateleirar? Eu acho que uma das promessas da internet lá do começo era assim: você vai encontrar sua turma, independentemente do que você goste, você vai encontrar alguém do outro lado do mundo ou do outro lado da rua que tem conexão com você. E eu acho que essa continua sendo uma das maiores potências da internet. Eu vou dar o exemplo da síndrome da impostora que a gente estava falando aqui um pouco antes de começar a gravação. Há uns 2 anos atrás, eu estava muito interessada nesse tema da síndrome da impostora, que acomete muitas mulheres, homens também, mas que diz respeito a gente sempre achar que não está preparado o suficiente, a gente sempre achar que precisa fazer mais, a gente duvidar da nossa capacidade, mesmo que a gente tenha todas as evidências de que somos boas no que fazemos, estamos no caminho certo, tem sempre aquela voz ali que diz: nossa, não, você poderia fazer mais. E eu acho que a síndrome da impostora ela é muito regada pelas redes sociais, assim, porque a gente se compara o tempo inteiro, né? A gente fala: meu Deus, 7 da manhã e a pessoa já treinou, já deu um TED Talk, já deu conta da casa inteira, e a gente ali mal levantou da cama, então a gente fica ali se comparando. E eu estava muito pensando nesse assunto, sofrendo muito com a síndrome da impostora, e eu resolvi colocar nos stories. Eu falei: gente, alguém quer conversar sobre esse tema num sábado de manhã? E aí algumas pessoas me escreveram, e a gente fez um Zoom de 3 horas no sábado de manhã. Acho que no primeiro tinha umas 60 pessoas. Algumas eu conhecia, 90% não. As pessoas não se conheciam entre si, geralmente, assim, a maioria. E a gente começou a falar de um lugar, de uma vulnerabilidade, uma troca muito fortes. A gente não era amigas e a gente estava ali dividindo. Eu me sinto assim, eu já deixei de aplicar para uma vaga de emprego, eu já quis pedir demissão, eu não faço um mestrado, eu não tenho coragem de virar cantora, tipo, todo mundo se colocando ali. Foi tão forte que foi daqueles momentos que, assim, a gente dá uma choradinha, sabe? Tipo, foi intenso mesmo. A gente chegou a fazer mais 2 encontros ao longo do semestre e criou um grupo de WhatsApp a partir dessa troca. E, nesse momento, veio de novo o pensamento: a gente encontra a nossa turma, a gente encontra com quem trocar, a gente encontra com quem crescer, quem nos ajuda a passar pelas adversidades. E esse grupo ficou uma coisa muito bonita, assim. Eu lembro muito de uma das meninas ia defender o mestrado e estava assim, tremendo na base. Ela falou: não vou conseguir, vou desistir, vou adiar. E aí começou aquela corrente: você consegue, você estudou para isso, você vai lá e arrasa. De novo, de pessoas que tinham se conhecido a partir de uma troca, assim, e muito bonito. Então, eu acho que quando eu penso na internet, eu penso nesse tipo de troca que pode acontecer. Se eu estivesse fazendo uma live, por exemplo, e fossem essas 50 pessoas, era capaz de dizer que flopou. Só tinha 50 pessoas.
Que loucura, né? É muito louco. No encontro ali, no ambiente fechado, no mesmo digital, foram 50 pessoas que tiraram 3 horas de um sábado de manhã para se mostrarem e aprenderem umas com as outras. Eu acho que tem esse lugar, assim, como é que a gente está se conectando, com o quê, com quem, o que é que a gente está aproveitando para fazer. E eu acho que é difícil um pouco hoje, porque talvez a gente tenha muito voltado esse celular para nós mesmos, assim, é a nossa selfie. Ah, eu vou divulgar o meu trabalho, o que eu penso. É o show do eu mesmo, né? Tipo, eu. E talvez a experiência ela cresça muito quando a gente desloca esse show do eu e mostra o outro também, abre espaço para o outro, para essa troca. Porque aí faz sentido. Eu não sei se eu te respondi. Respondeu super e me abriu várias arestas aqui. O Dani, a gente, quando pensa em pensar a internet, claro que a gente está falando de um lugar de privilégio, nós dois de classe média, mas a gente sabe que a internet está aí com gente de elite e com gente que muitas vezes tem um celular mesmo como única forma de se mostrar no mundo, né? Que ela não é ouvida em vários outros lugares e o celular acaba se transformando na forma dela ser ouvida. Qual é o custo emocional disso, Dani? Eu acho que tem um custo emocional muito positivo, no sentido de talvez você não estivesse sendo ouvido entre seus pares e você pegou aquela câmera, o recurso que você tem, aquele celular, e de repente você começou a falar de um assunto e percebeu que outras pessoas se interessam. Eu acho que isso conecta a gente com a nossa criatividade, com o nosso propósito, né? Propósito, às vezes, é uma coisa que assusta muito. A gente fica, ai, o propósito. Mas, às vezes, o propósito é se comunicar. Então, você conseguiu fazer aquilo ali. Talvez eu esteja hoje num dia muito otimista em relação à internet, não naquele dia pessimista. Mas eu acho que quando a gente consegue passar nossa mensagem e tocar uma pessoa, a gente já tem a gente já cumpriu um dia bom, né? E eu acho que a gente e eu acho que uma das magias que a gente percebe hoje em dia é ver que esse palco, esse microfone, ele não pertence mais a só um tipo de gente. Sim, tem um monte de gente mega padrão e privilegiada que tem muito sucesso como criador, como influenciador, como empresário, como artista, como tudo. Mas é inquestionável que hoje a gente disseminou para muito mais gente a possibilidade de ser seu próprio canal de expressão. E isso é muito forte, porque você não depende mais de aparecer na TV ou na revista, você não depende necessariamente dos meios de comunicação para conseguir fazer sua história. Lógico que os meios continuam sendo enormes e massivos, e eles são o que alavanca. Tipo, eu acompanho a história da Marina Sena, assim, tipo, ela bomba muito na internet. Semana passada ela estava no Domingão do Faustão. Sim. Ela tá falando com um monte de gente aqui, ela vai falar com muito mais na TV. Mas, sem dúvida, esse trabalho dela ali na internet, tipo, de vez em quando abrindo uma live, se conectando com a audiência, isso é muito forte, é muito poderoso você ver que você pode fazer com o recurso que você tem. Às vezes a gente ainda cai num hoje, ou quando eu tiver mais seguidores eu começo, quando eu tiver um celular melhor eu vou fazer. Mas não, na verdade você já tem, né? Quem tá assistindo aqui provavelmente já está conectado à internet. Você já tem a ferramenta. O que é que você vai fazer dela para se expressar criativamente, se essa for sua vontade? Sim. Falando ainda em custo emocional, Dani, a gente está falando aqui, basicamente, com pessoas que gostam de música ou que trabalham com música. E todo músico, se a gente pegar o recorte, né, dos músicos, principalmente da cena independente, mas também dos mainstream, são empreendedores. Somos todos empreendedores, uma vez que a gente não tem carteira assinada, né, não tem... E aí, qual é o custo emocional de se empreender no Brasil? Eu estou falando do recorte musical, mas a gente pode ampliar aí para vários outros recortes, né? A gente sabe que empreender é super glamouroso nas revistas, principalmente nas revistas internacionais, mas no dia a dia é muito difícil. Qual é o custo emocional, você que é uma empreendedora, de se empreender no Brasil? Eu acho que é gigante, causa muito burnout e é um sinônimo de precarização também. Eu acho que tem um lugar que você falou muito bem, que existe todo esse glamour, né, do empreender. E a gente está muito acostumado a ver as histórias únicas. Ah, é a pessoa X que conseguiu e arrasou.
Mas a gente é muito ruim em pensar em soluções, inclusive em momentos de crise. Eu acho que a gente empreende, a maioria do brasileiro empreende por necessidade, né? Então, isso é um custo muito alto, isso faz com que todos nós, como diz o Shu Han, aquele filósofo sul-coreano, somos todos empresários de nós mesmos. Então, a gente não basta a gente fazer, a gente tem que divulgar, a gente tem que cuidar de todas as etapas para que alguma coisa saia na rua e chegue em outras pessoas. Isso é muito desgastante. No mundo um pouco menos precarizado, a gente tem uma cadeia de pessoas que fazem, cada um, o seu trabalho para que uma história ou um artista, um disco e tudo mais consiga ter espaço. Então, eu acho um momento muito difícil esse que a gente está vivendo, né? Todo mundo se desdobrando em mil. Eu acho que aí, por isso que também vem tanto essa necessidade de aparecer ali nas redes sociais, porque é o tal do quem não é visto não é lembrado. Você precisa estar em evidência para que o seu trabalho circule. Então, eu acho que tem um custo muito alto. E é por isso, de novo, que é importante a gente pensar no porquê. Porque se a gente se deixar levar, a gente vai cair naquele papo dos gurus do marketing digital, que geralmente são o mesmo tipo de gente te vendendo promessas o tempo inteiro. Você dizer assim, você tem que postar todos os dias, você tem que fazer dancinha no TikTok, você tem que. Vou te falar para fazer várias coisas, para acrescentar um monte de tem que na sua lista que já é gigante. Então, por isso você precisa pensar no porquê. O que é que você quer fazer, como você quer fazer e que fôlego você tem. Porque, assim, eu trabalho com internet há 12 anos, pelo menos. Eu nunca consegui postar todos os dias. Eu não consigo ter essa produção em que eu me assemelho a um robô. Eu continuo sendo ser humano. A gente esquece disso. A gente espera que a gente haja como alguém que não tem nuance quase. A gente tem que só fazer, fazer, fazer. E a gente precisa respeitar os nossos momentos. A gente precisa respeitar. Agora eu consigo, agora eu não consigo. Talvez eu precise juntar mais energia aqui para dar esse disparo maior, em vez de toda hora dar um disparo pequeno. E eu acho que, em relação à música, eu lembro muito, uma vez eu estava no evento e eu vi uma conversa que era a Alice Caymmi e a Ayla. Era no Women's Music Event. Sim. E elas falando sobre como era a relação delas com o digital. Então, a Alice falava assim, não, eu fiz um disco e era um disco curto já, de 30 e poucos minutos, aí na hora da gravação, o cara lá do som do estúdio falou, esse disco tá muito grande, tem que diminuir, porque agora o povo quer menor. E ela, meu Deus, já era um disco curto. Além do disco, tem que fazer vídeo para cada música. Aí eu tenho que postar ali o tempo inteiro nas redes sociais e, tipo, alimentar. Aí ela falou uma coisa que me tocou muito, que ela falou assim, eu não sei se eu estou trabalhando para mim, eu só estou trabalhando para os meus seguidores. Eu sou ruim de citar ipsis literis, então não sei se ela falou desse jeito, mas o sentido era esse. Ela falou, eu me sinto o tempo inteiro tendo que trabalhar para dar mais para aquela audiência. E aí a Ayla, em contraponto, falou, nossa, eu não me sinto assim. Eu faço quando eu tenho vontade, tipo, eu não me sinto numa obrigação para com os meus seguidores, assim, tipo, para os meus fãs, as pessoas que curtem minha música. Eu respeito muito meu processo criativo. E aí eu pensei nessa dualidade, que eu acho que muitos artistas devem viver. Tipo, o que você faz porque você quer e porque é aquilo que precisa, ou você tem que atender a demanda. E é quase como se precisasse ser um mix das duas, de Ayla e de Alice, porque talvez você até consiga só fazer a partir da sua vontade, mas talvez demore mais tempo para você conquistar mais público, para você chegar em mais lugares. Mas também, será que você vai se esgotar para atender essa demanda que nunca vai acabar? Vai ser sempre infinita. Sempre vão te pedir mais coisa do que você dá conta para fazer. Então, de novo, o que é que você dá conta? Qual é o seu fôlego? O que é que você consegue fazer? Porque muito mais vale conseguir fazer e sustentar essa produção, né? Seja essa produção das redes sociais, por exemplo, do que agora eu vou fazer um monte e depois passo um tempão sem fazer. Como é que você consegue criar uma constância que respeite o seu ritmo, que respeite sua saúde mental também? Porque já tem um mundo lá fora desmoronando, né? Múltiplas crises, econômica, sanitária, política, e ainda você se colocar no meio com esse olhar quase de um algoz de si mesmo, tipo, a gente precisa parar e pensar. Dani, ouvindo você falar, dá a impressão de que você é calma, que você é serena, que você é ponderadíssima. Me diz uma coisa falando do porquê, já que você está
nessa busca, né, por compreender as coisas, por que uma marca opta por investir num artista do que investir no outro, considerando artistas que sejam do mesmo segmento e que tenham mais ou menos o mesmo número de seguidores? Olha, só um disclaimer, eu queria minha mulher assistindo isso aqui para ela dizer se eu tô calma ou não. Eu acho só que na hora que eu falo, minha voz talvez seja calma, mas queria ser, só não. Olha, eu acho que podem ter inúmeros fatores. Um deles pode ser carisma. Essa pessoa que tem mais carisma, essa pessoa tem mais fit com a marca, ela tem mais conexão com aquela marca, com o momento que a marca quer falar, com o que a marca quer falar naquele momento. Também existe o próprio marketing. Tem vários artistas que investem mais pesadamente no marketing, e não só nesse marketing da porta para fora, mas da porta para dentro, que cavam reunião, que vão atrás, que tem projeto. Eu lembro muito, há uns 3 anos atrás, a gente fez um projeto com uma marca de bebida, e o nosso papel na Contente era criar 2 times. Um de projetos em que a marca iria investir uma grana super boa para que divulgassem um drink, e outro era um time de influenciadores que iam nessa porque os projetos assim eram festas ou eventos para que o drink estivesse circulando, e o outro time era de influenciadores que iriam nessas festas. A gente fez uma curadoria extensa, a gente pediu o projeto para muita gente. Projeto pronto, eu lembro de 2 pessoas que tinham. Tem um projeto pronto, vou adaptar, botar o nome da marca, fazer uma coisa ou outra. O resto era todo mundo, nossa, vou fazer. E entre quem falou que ia fazer e quem fez, vamos dizer que 20% fizeram. Então, a gente estava lá, com grana para dar para projetos de música, de arte, e existia um lugar meio assim, quase meio mambembe. Sim. Então, eu acho que também, quem é organizado e tem talvez uma pequena equipe que ajude a formatar um projeto, a ir atrás, a marcar reunião, acaba saindo na frente. Né? Acho que tem esse lugar, porque não sei como é, eu acho que eu vou adorar te ouvir sobre isso, mas eu tenho a impressão que no mundo das artes em geral, a gente ainda vê muito as pessoas esperando essa coisa do ser descoberto. Sim. Vou ser descoberto, vão me pinçar e daqui a pouco vão me dar um monte de dinheiro para fazer o que eu quero. Tipo, todo mundo amaria, seja qual for a área. Sim. Mas como é que a gente dá essa misturada em... É quase aquela coisa, encontrar a inspiração trabalhando, sabe? Sim, claro. Encontrar o dinheiro se organizando. Sim. Você percebe isso? Assim, claro. Esperando assim, o momento ideal? Eu concordo muito com você e muitas vezes me perguntam como é que você dá conta de tanta coisa? Como é que você faz tanta coisa? Porque eu vou fazendo, eu não paro para pensar que é muita coisa. Eu vou fazendo. E quantas vezes marcas e dinheiros já me encontraram nesse lugar de já estava pronto e era só encaminhar. Uhum. Isso eu concordo muito com você, e eu acho que a gente tem uma síndrome de Cinderela, de que vão nos resgatar, vai aparecer um salvador que vai olhar para o meu trabalho, um diretor de gravadora que vai olhar para o meu disco, para o meu EP e vai falar, você é a nova Beyoncé, sabe? Uhum. Eu acho que existe sim esse mito, essa coisa platônica, sabe? Da gente ficar esperando que alguém resolva os nossos problemas, né? O Emicida já jogou a real. Ninguém na Terra vai correr atrás do seu sonho, senão você mesmo. Então, né? Dani, para encerrar esse papo, que eu ficaria aqui 3 horas. Eu também. Tudo leva a crer que a pandemia está chegando ao fim, né? Pelo menos os dados científicos parecem apontar para o final desse ciclo pandêmico e a Covid-19 acabar se tornando uma endemia que a gente vai passar a conviver como a gente já convive com outras doenças. Sob essa ótica da influência digital, o que você acha que a gente vai aproveitar desse período pandêmico, que foi um período onde a gente consumiu muito conteúdo digital, e o que você acha que definitivamente vai ficar para trás, que não cabe mais? Eu acho que a gente deu a saturada das lives, né? A gente ficou naquela, a gente curtiu muito, foi muito importante, inclusive para a nossa saúde mental, a certa altura da pandemia. Mas eu acho que a gente não vê a hora de ter vontade de ir para um show e se sentir seguro.
Porque a magia que acontece quando a gente está num show não acontece na live. A gente até se emociona na live, mas assim, o show, a troca de olhares, esse lugar de você se expandir, né? De você resgatar a memória, de você conhecer novidades. Então, eu acho que a gente não vê a hora de voltar a um lugar em que a gente já curtiu muito. Talvez seja diferente, né? Todos apresentando cartão de vacinação, talvez a gente ainda use máscara por muito tempo, mas eu acho que dá muita vontade de voltar para o que era comum nas nossas vidas. Quando eu penso assim, meu Deus, eu ia para show o tempo inteiro, eu estava na rua o tempo inteiro. Hoje é alguma coisa, é algo que me dá medo. Talvez porque eu tenho um filho pequeno, então ainda vai demorar para ele ser vacinado, então fico naquela resistência. Mas eu acho que, no paralelo, a gente também talvez leve esse lugar de que a gente aprendeu a se comunicar mais com essa nossa audiência, com esses seguidores, né? Eu acho que muita gente experimentou se expressar mais ativamente nas redes sociais e viu o ganho que isso tem, né? E não só o ganho de seguidores ou o ganho monetário, mas o ganho dessa troca, você ficar mais próximo do seu público, você ficar próximo da sua turma, você querer ouvir e não só falar. Eu acho que o grande presente que a internet nos dá é esse da conexão. E eu acho que a gente experimentou bem. Eu acho que a gente vai conseguir levar para esse tempo de endemia, talvez. Você acha que o que a gente vai levar? Fiquei curiosa para te ouvir. Olha, eu acho que a gente... Eu confesso que as lives a gente já saturou, mas eu acho que a gente vai levar coisas híbridas. Eu acho que eventos híbridos, como, por exemplo, você citou o WME, eu acho que o WME pode se tornar um evento híbrido. Antes ele era só presencial, durante a pandemia ele se tornou só online, e eu acho que se ele se torna híbrido, por exemplo, ele vai capacitar mais mulheres, ele vai chegar a mais mulheres. Então, eventos como, por exemplo, o WME, que é de capacitação, e vários outros eventos, eu acho que se a gente torná-los híbridos, a gente vai chegar a mais pessoas. Uma coisa que eu me incomodo muito, eu sou do interior do Rio de Janeiro, do estado do Rio, e me incomoda muito ser de uma cidade a 1h30 do Rio de Janeiro, completamente desconectada com as coisas que acontecem no Rio de Janeiro. E aí eu fico achando que a internet, nesse lugar pandêmico, ela acabou nos aproximando, estreitando essas relações das metrópoles com as cidades interioranas, sabe? Então, eu espero que isso também se torne mais frequente, que os grandes eventos não sejam exclusivos de quem mora nos grandes centros, que a gente possa levá-los para cidades mais no interior do Brasil. Não, e demorou fazer isso, né? Porque eu sou de Recife, sim, e tem uma cena cultural muito forte lá. Tem em vários lugares. Eu acho que a internet traz essa ideia de que o que está sendo feito em qualquer lugar pode ter alcance, que a gente continue nessa pegada, né? Sim. Eu, como locutora de rádio, por exemplo, eu jamais entrevistei tantos artistas fora do eixo Rio e São Paulo do que durante a pandemia. Então, isso foi muito rico para o programa, para o mosaico musical que a gente faz. Então, eu espero que isso permaneça. Vai permanecer. Bom. Dani, muito obrigada pelo seu tempo, por essa manhã. A gente está gravando, para todo mundo que está seguindo a gente está gravando uma manhã de segunda-feira. Então, valorize esse vídeo, gente, porque segunda-feira é difícil. Ela é mãe de primeira viagem de um bebê que não tem nem 1 ano ainda. Dani, muito obrigada, viu? É sempre uma alegria dividir com você. Eu digo mesmo, te agradeço demais pelo convite. E uma conversa assim, numa segunda de manhã, muda o tom do dia, porque essa troca e a gente pensar em tudo isso foi um presente. Tomara que quem estiver assistindo goste. Agradeço demais. Tenho certeza que vai gostar. Boa noite para todo mundo que ficou com a gente. Lembrando que até o próximo sábado, o Papo de Música vai estar colocando ao ar vários debates, várias conversas, falando sobre as mulheres no mercado da música. Beijo grande, tchau, tchau.